Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Com alegria nós estamos aqui para mais uma vez fazer a exposição da palavra de Deus. Nós estamos na lição de número 7, nosso trimestre, a Igreja de Jerusalém. Eu tenho certeza que tem sido bênção para as nossas vidas. Antes de nós darmos prosseguimento, quero orar para que Deus nos dê uma boa aula e abençoe cada um de vocês, superintendentes, professores e todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus e Pai, te damos graças por tudo, pelo privilégio de aprender a tua palavra. Pai querido, nós pedimos a bênção para todo o nosso departamento de educação cristã, toda a nossa estrutura da Escola Bíblica Dominical, nossa estrutura do e-book, que o Senhor possa abençoar todos os professores, coordenadores, todos os alunos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Como estava dizendo, a lição de hoje é a lição de número 7, a igreja que não teme a perseguição. Vamos ver ao longo desta aula a igreja que nasceu ali no Pentecostes, a igreja de Jerusalém. Ela, ao longo de todo o cenário do primeiro século, sempre viveu perseguições, seja perseguições internas, no âmbito religioso, quanto no âmbito externo, no âmbito do Estado, do governo. Então, em todas essas níveis de perseguição, Deus sempre esteve com a igreja. Afinal de contas, há uma promessa de Deus sobre a igreja, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. É por isso que a igreja, por mais luta, perseguição, privações que passam, a igreja será preservada até o dia glorioso em que o Senhor estará recolhendo, retirando a igreja dessa terra. Que Deus abençoe. Vamos prosseguir. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 25 ao 32, e Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao 5. São dois acontecimentos que envolvem a igreja. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo ensinando ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os perante ao conselho e ao sumo sacerdote, os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasse neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. A outra referência está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 5. Porque, aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Graças a Deus. Nós temos dois trechos da Bíblia
o Atos capítulo 5 é uma sequência dos eventos que aconteceram com Ananias e Safira, que foi da lição anterior. Após aquele episódio, o temor veio sobre o povo e os discípulos, muitos milagres operaram logo após o episódio de Ananias e Safira. Muitos milagres aconteceram e isso despertou a inveja dos fariseus, dos sacerdotes, dos saduceus, e eles prenderam os discípulos. Milagrosamente, Deus tira eles da cadeia, e imediatamente eles estão novamente pregando a palavra de Deus. E eles são interrogados pelo sistema farisaico, pelo sistema judeu, e nesse interrogatório ele dá essa palavra forte, essa defesa firme, pois eles sabiam muito bem o motivo deles estarem novamente pregando a palavra de Deus, deles estarem novamente falando de Jesus, mesmo que eles foram presos uma vez por essa causa, porque eles sabiam quem eles acreditavam. Que Deus abençoe. Vamos dando prosseguimento. Objetivo da lição. Primeiro, explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Segundo, demonstrar como Deus protegeu a sua igreja através de livramentos e da intercessão. Terceiro, encorajar os alunos a permanecer firme na fé, mesmo diante das adversidades. Ok? Dito isso, vamos então o esboço da lição. Temos a introdução, o ponto primeiro, a igreja perseguida, ponto segundo, a igreja protegida, e o terceiro, a igreja destemida. Dando prosseguimento, então, nós vamos entrar no escopo da nossa lição, a introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposições e perseguição. Por quê? Por causa da própria natureza da igreja. A fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Está aí o principal motivo que a igreja no primeiro século foi perseguida e a igreja de hoje também é perseguida. A igreja é mal falada em muitos aspectos por defender princípios absolutos. Nós somos defensores da verdade, defensores de princípios de moralidade, valores morais e espirituais, e isso confronta muitas vezes com a cultura mundana a qual nós estamos vivendo em meio a essa cultura. Então, a igreja sempre, toda vez que a igreja tentar ser aceita pelo sistema, ela acaba perdendo a capacidade de influenciar. A igreja, ela precisa ser diferente, ela precisa viver e continuar guardando os seus valores. Quando a igreja, se um dia uma instituição, uma igreja, uma denominação, abrir mão desses princípios e valores para atrair a massa ou ser aceita pela massa, ela acaba perdendo o seu principal papel, que é a transformação do ser humano. Tá? Que Deus abençoe. Vamos dando seguinte. Vamos dando prosseguimento. Foi assim no primeiro século e é assim ainda nos dias de hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor também. Mateus 16, versículo 18, é a referência que nós havíamos citado, o apóstolo Pedro, Jesus falando a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa rocha, que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. Pois também te digo, volta só um minutinho, Carlos, por favor. Ok. A referência. Mateus 16, 18.
Então, o texto diz, Jesus falando para Pedro, tu és Pedro, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, por mais perseguida que seja, zombada, em muitos casos ridicularizada, ela sempre será protegida e guardada pelo Senhor. Prosseguindo. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver em meio de um mundo hostil, além de ser guardado, além de ser protegido. Deus também trabalha em nós como igreja, dando condição de viver, dando condição de resistir firme e ser fiéis defensores da palavra de Deus em meio a este mundo hostil. Que Deus te dê graça, sabedoria, firmeza para poder defender a sua fé, defender os valores da igreja, seja onde você estiver, sob qual pressão você esteja. Deus te dará condição, Deus nos dará condição, Deus estará nos empoderando, dando poder, dando condição por intermédio do Espírito Santo de Deus para defender a nossa fé. Seguindo, a igreja perseguida. Quem são os perseguidores? Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Isso está em Atos capítulo 5, 17 até o 24. Atos 5 menciona 3 grupos principais dentro da esfera na igreja do primeiro século, que são os sacerdotes, os saduceus e os capitão do templo. Vamos ver quem são esses personagens, um por um, e assim aplicar o texto. Os saduceus. Eles eram um grupo muito influente e com poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciões. E dentro dessa classe religiosa, eles eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. O grupo dos saduceus, eles saíram do meio dos sacerdotes, dos fariseus. Dentre os grupos de saduceus e fariseus, os saduceus eram um grupo de fariseus. Porém, eles divergiam em algumas questões, em especial a questão da ressurreição, também as questões espirituais, algumas questões espirituais. Os saduceus são mais céticos, menos espirituais. Os fariseus são mais espirituais. Os fariseus, eles têm um apego maior pela lei escrita. Já os saduceus, eles se apegam também à lei oral. Então, tem essa divergência, mas os saduceus saíram do grupo dos fariseus. Agora, eles tinham, além disso, eles tinham o apoio dos sacerdotes, como um todo, ele tinha todo esse apoio dos sacerdotes. E, ao contrário dos sacerdotes e dos fariseus, que muitas vezes eram o mesmo grupo, os saduceus, eles tinham uma ligação muito grande com... Travou, crente. Os saduceus tinham uma ligação muito grande com o império, tinham um poder político muito grande. Então, por isso que fazia deles uma classe, como o texto diz aqui, mais poderosa por causa da influência política que eles tinham. Além da influência espiritual, eles tinham uma grande influência no poder público. Esse grupo já tentou atrapalhar Jesus diversas vezes. Eles já tentaram Jesus, em Lucas capítulo 20, eles tentaram Jesus no que diz respeito à questão da ressurreição. Diversas vezes eles tentaram armar uma pegadinha para desconstruir a autoridade de Jesus.
Mas, nesse caso, Jesus dá uma resposta para eles e Jesus defendeu ali a verdade nas acusações dos saduceus. Seguindo, temos também o grupo dos anciões. Quem são eles? Eles eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Então, os anciões, eles também tinham essa ligação político-religioso, mas não tinham funções. Eles eram acionados em momentos de necessidades, tanto dos sacerdotes quanto do governo romano. Também nós temos o capitão do templo. Quem são eles? Ele é mencionado em Atos capítulo 4. Ele era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esse grupo, cada um com a sua influência, esses grupos, cada um com a sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Nós temos, de um lado, a igreja avançando, nós temos o governo romano que comandava toda a Judéia, e o sistema religioso da época, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, de certa forma tinha essa ligação com Roma, devia prestar obediência, de certa forma, ao governo. E para adquirir esse maior respeito perante Roma, eles queriam, de certa forma, impedir o crescimento da igreja. Impedir o crescimento da igreja, porque talvez Roma ia ver que aquela igreja que estava surgindo ali, aquele grupo de pessoas, estavam operando algum sinal e estava trazendo, de certa forma, descrédito à religião oficial do judaísmo. E a igreja continuava avançando, mesmo sob essas fortes e ferrenhas perseguições. Subtópico 2, esfera da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas. Primeira, a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como uma ameaça, e a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. O que seria esse capital político? É o apoio, é a popularidade. Então, por causa disso, essa perseguição religiosa e também política. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Atos, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Acompanhe comigo, por favor. Atos 5, 17 e 18. E levantando-se o sumo sacerdote da seita volta, por favor. Da seita dos saduceus, né? Levantando-se os sacerdotes e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Olha o agente motivador de toda essa perseguição. Inveja. Inveja daquilo que a igreja estava fazendo. A igreja estava operando sinais na esfera religiosa. Claro, a pregação do evangelho trazia essa transformação. Muitos milagres estavam acontecendo. As pessoas colocavam enfermos na rua para que a sombra de Pedro tocassem e eles fossem curados. E isso trouxe uma observação do sistema religioso sobre a igreja, sobre os apóstolos. Então, à medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhava mais e mais admiração popular. Atos capítulo 2, versículo 47. Eles estavam ao longo do tempo, à medida que iam crescendo e pregando, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Eles caíam na graça do povo também. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então, eles pregavam, Deus respondia, operando de forma maravilhosa, e mais pessoas eram aderindo.
Muitos já haviam aceitado a fé, Atos capítulo 4, versículo 4, mais uma vez, por intermédio da pregação do evangelho. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses a quase 5.000 homens. Foi uma verdadeira revolução religiosa. O povo que estava acostumado a um sistema religioso fechado, a um sistema religioso ritualista, agora com a pregação do evangelho, a verdade veio à tona nos corações deles, e ao ouvir a pregação da palavra, logo nos primeiros episódios da igreja, em Atos dos Apóstolos, nós temos ali imediatamente 8.000 pessoas que se converteram assim rapidamente dentro dos primeiros momentos da igreja. Esse número continuava crescendo também em Atos capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto quanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos, que é a referência que eu havia falado, punham na rua e os leitos em suas camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles, para que fossem curados. Então, era um sistema totalmente diferente, era o poder de Deus. Não era apenas um sistema religioso cheio de regras, práticas litúrgicas, ritualista, era de fato o poder de Deus por intermédio da igreja, o Espírito Santo agindo na igreja e Deus fazendo milagre, e a igreja crescendo. Claro, o povo, o sistema religioso oficial, imperial, vendo aquilo ali, começou a perseguir a igreja. E da mesma maneira é hoje, onde há crescimento, onde há a exposição da palavra, onde há, com certeza também haverá perseguições. Mas assim como Deus esteve presente, abençoando, sustentando, guardando a igreja do primeiro século, ele também guardará a igreja nos dias atuais. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Ok, a segunda esfera agora, a esfera política. Em Atos capítulo 12, versículo 1 a 5, vemos uma perseguição que se dá na esfera estatal e é de natureza mais política. Na esfera pública, mais política na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governantes que representa o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prendeu o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era o líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus, que se opunham à igreja. Então, nós temos aqui de um lado o sistema judaico, temos os judeus já com inveja da igreja por causa do crescimento e por causa da explosão, né? Da explosão pentecostal, da explosão de milagres, de cura que estava acontecendo com essa nova forma religiosa que estava sendo implantada ali, que é a igreja de Cristo. Então, de um lado, nós temos essa perseguição. Essa perseguição acabou culminando na prisão dos discípulos. Acabou prendendo os discípulos. Só que, milagrosamente, Deus vai lá e tira eles da cadeia. Ok. Logo depois, agora, não é mais apenas a esfera religiosa. Agora, o governo entra em cena. E, com certeza, Herodes aqui, sabendo da experiência anterior, ele aplica uma prisão um pouco mais fechada para Pedro. Lembrando que antes ele havia matado a Tiago e mandou prender a Pedro. E nessa prisão de Pedro, provavelmente se deu de forma mais firme, pois ele foi entregue a 4 quaternos de soldados, em função do livramento que Deus havia dado para a igreja. Mas não é a quantidade de soldados que vai impedir a mão de Deus. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ok. A igreja enfrentará oposições. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso,
muitas vezes o cristianismo é visto como antiquado, preconceituoso, indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas o seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Pedro, ele já dizia que não estranheis a ardente prova que vem contra vós. Aqui Pedro faz uma observação de forma mais generalizada. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se isso fosse algo estranho, mas alegrai-vos por ser participante das aflições de Cristo, para que na manifestação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis. Então, na mentalidade de Pedro, a perseguição, a luta, seja no aspecto geral da igreja, quanto no aspecto pessoal do cristão, em sua individualidade, ela é algo que, no parecer de Pedro, algo natural. Não estranhe como se fosse algo estranho. Não estranheis com a ardente prova que vem sobre vós, como se fosse algo estranho. É algo comum. Por quê? O viver da igreja sempre vai estar em oposição ao sistema mundano pecaminoso. Por causa disso, o comentarista já deixa bem claro, a igreja, ou o cristão pessoalmente, vai ser visto como antiquado, porque a mensagem do cristianismo, a sua mensagem, confronta o modus vivendi de uma pessoa hoje influenciada pela cultura mundana, pela cultura secularizada, pela cultura perversa e pecaminosa. Ela é vista como antiquada, preconceituosa e indesejada. A igreja aceita a todos, porém, a igreja ama, acolhe a todos, porém, tem um padrão. E esse padrão, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. É por meio dela que nós pautamos a nossa vida, a nossa fé, a nossa conduta. Então, que Deus possa também nos ajudar a permanecer firme, mesmo que sejamos maltratados e até mal falados por defender aquilo que nós defendemos, que é a palavra de Deus. É algo normal para um mundo perverso igual nós estamos vivendo. Mas não mude o seu posicionamento. Não se mova daquilo que você acredita. Andando. A igreja protegida. Um anjo de Deus, subtópico primeiro. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 19. A igreja não era apenas perseguida. Vamos ler o texto. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu a porta da prisão, tirando-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Na primeira prisão, a prisão religiosa, eu chamo de prisão religiosa, que foram os sacerdotes, né, que efetuaram essa prisão, a prisão pública, e à noite o Senhor mandou um anjo para ir tirá-los de lá. Nesse momento, não falo dos detalhes de como isso aconteceu, mas fato é que Deus interveio, mais uma vez, por meio do anjo. O anjo está a serviço de Deus em favor da igreja. Você não está sozinho. A igreja não peleja sozinha nessa terra. Nós temos um Deus que envia o socorro na hora oportuna. Continuando o texto, a igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Além desse episódio, os anjos estiveram presentes em outros episódios também. Na experiência de Atos, capítulo 12, versículo 7, no livramento que Pedro teve na prisão, neste cenário aqui, o apóstolo Pedro foi colocado na prisão por Herodes. Antes, porém, Herodes tinha matado a Tiago. Depois prende Pedro e coloca ele entre 16 soldados e atado por 2 correntes em mais 2 soldados dentro da cela. E eis que, Atos 12, 7,
E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocou no lado de Pedro, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as cadeias caíram das mãos imediatamente. Somos conhecedores deste episódio miraculoso. Deus, quando decide agir pela igreja, não tem correntes que os prenda. Deus enviou anjos e enviará, se necessário, quando necessário, para guardar e proteger a igreja. Temos também outro episódio com Filipe em sua missão, dando aqui agora direção, Atos capítulo 8, versículo 26, seguindo aqui a leitura. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. No primeiro momento, o anjo veio trazendo livramento, libertação. E neste momento, o anjo veio trazendo uma direção para um propósito a qual Deus tinha com a vida de Filipe. E temos ainda, em uma missão na casa do centurião romano, na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 3, acompanhe comigo. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O anjo do Senhor aparece a Cornélio, um primeiro gentil, e dá uma direção para ele, uma missão para ele, que era fazer uma oração ao apóstolo Paulo. Também o anjo aparece para o apóstolo Paulo em alto mar, Atos 24, 23, Atos 27, 23 e 24, os versículos. Nessa experiência, o apóstolo Paulo indo para Roma. Vamos ver, porque esta mesma noite, apóstolo Paulo falando para o capitão do navio que os levava para Roma, porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sirvo e de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Finalizando, o anjo veio trazendo para Pedro livramento, trazendo para Filipe direção, trazendo para o centurião romano uma missão, trazendo para o apóstolo Paulo um conforto e uma segurança de que, apesar das perdas que teriam em alto mar, ele chegaria ao destino final a qual Deus já havia falado que ele chegaria. Deus sempre enviou recursos e sempre enviará recursos para preservar a igreja. Glória a Deus. Também a Bíblia diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. É a referência de Hebreus capítulo 1, versículo 14. Ele está a serviço. Deus, muitas vezes, ele pode agir de forma direta. Ele próprio pode dar um comando, uma voz, ou nos munir de poder por intermédio do Espírito Santo, ou ele pode enviar de forma sobrenatural recurso por intermédio de um anjo. Nós acreditamos nisso. Deus, quando quiser, quando julgar necessário, ele pode sim enviar até mesmo um anjo para nos livrar ou para trazer uma mensagem ou trazer uma direção para nós. Seguindo ainda, a intercessão da igreja, subtópico 2. Atos 12, capítulo 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo na mesma libertação.
A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação do texto do porquê Tiago não foi liberto. Contudo, esse evento certamente causou impacto na igreja, levando-o a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. E Deus respondeu à oração. Nós vimos o anjo, falamos do anjo primeiro, mas o certo é que a igreja estava orando já. A igreja estava orando, e como resposta das orações da igreja e da fé do próprio Pedro, uma fé tamanha que não ofereceu resistência nenhuma ao governo, e estava tranquilamente preso, tranquilamente, eu digo que ele estava dormindo entre soldados. E a igreja do lado de fora fazendo clamores. Aqui eu destaco a importância da igreja. É importante a oração pessoal e individual. No meu devocional, a oração consagratória, que eu faço ali no meu momento com Deus, mas é de suma importância também a igreja estar unida em oração em um só propósito. Abro um parêntese aqui para dizer, o nosso pastor-presidente, Júnior Calais, lançou essa semana propósito de oração para o nosso país, para a nossa igreja, por nossa família. E eu tenho certeza que quando a igreja se posiciona para orar, o céu se move e milagre acontece. Inexplicavelmente, Deus decidiu não livrar Tiago da morte. Aqui entra uma questão da soberania de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, da presciência de Deus, que Ele é autor da vida. Ele permitiu de uma forma que Tiago partisse como um dos mártires aqui e guardou a vida de Pedro. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Todavia, Deus responde às nossas orações. E a morte de Pedro também não fez com que a igreja perdesse o ânimo. A tragédia não fez com que a igreja desanimasse ou desacreditasse. Muito pelo contrário. A morte de Tiago despertou ainda mais a igreja a continuar orando. E Deus deu o livramento para Pedro. O valor da oração, subtópico 3º. Esta passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Exemplo: enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós temos ainda mais. Quando Paulo orava, ele teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Deus mostrou para o apóstolo Paulo, Deus deu visão para ele enquanto ele orava, que Ananias está orando por ele. Continuando, enquanto Cornélio orava, o anjo se apresentou a ele. Continuando, os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo, em Atos capítulo 8, versículo 15. Nós notamos que ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, eu vou chutar um dado aqui, a maioria dos capítulos da Bíblia, de Atos dos Apóstolos, o povo está orando por algum propósito. O livro de Atos sempre o povo está orando. Por isso que o Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, é um livro que a gente contempla muitos feitos miraculosos. Manifestação do Espírito Santo, Pentecoste, cura, milagres, maravilhas. Por quê? Também há uma evidência clara de que o povo vivia em oração, o povo estava sempre em oração, em comunhão e propósito. Este sempre será o diferencial da igreja. O povo está em oração.
Subtópico terceiro, não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. É realidade em nossa vida. Quanto mais oramos, mais conhecemos Deus na prática, mais nos relacionamos com Deus e mais vitórias teremos também. Subtópico terceiro, tópico 3, a igreja destemida. Subtópico primeiro, testemunho com poder. Tão logo foram libertos os apóstolos, começaram de novo a testemunhar da sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos foi denominado por antigos escritores de Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. O agente impulsionador da igreja, o agente que fez toda a diferença da igreja é o Espírito Santo. É ele que impulsionou a igreja a orar, é ele que impulsionou a igreja a testemunhar, é ele que impulsionou Pedro e os discípulos, quando saíram de uma prisão, voltar para o templo para pregar. É o Espírito Santo que continua impulsionando a igreja. E você, nos dias de hoje, nós, nos dias de hoje também, precisamos buscar esse fortalecimento, buscar o revestimento do poder de Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, procura buscar esse batismo com o Espírito Santo. Quem não é renovado com o Espírito, procura buscar esse renovo e não apenas ficar apenas com o renovo, mas deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida para fazer a obra dele, te capacitar para pregar, para anunciar. E eu creio que Deus estará dando a condição de vidas serem alcançadas por intermédio do seu testemunho. Subtópico segundo e último subtópico, Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Olha a expressão de Pedro. Atos capítulo 5, versículo 29. Nós já fizemos menção desse versículo. Mais importa obedecer. Porém, respondeu Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Depois de ter sido preso, o anjo tirou ele de lá, foi para o templo, foi interrogado, e a palavra do homem: importa obedecer a Deus do que obedecer os homens. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência, muitas vezes, é usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso também está em foco aqui. Essa expressão ela é válida hoje, e eu creio que a igreja está passando por um cenário que daqui a pouco teremos que colocar esse versículo em prática. Um exemplo claro, hoje em dia, diz respeito ao casamento homoafetivo, que em países que são obrigatórios, que são permitidos o casamento homoafetivo, nós, a igreja em si, nós defensores da fé, não podemos, de certa forma, ceder ou abraçar, realizar um tipo de cerimônia que a nossa fé ela não favorece. Aí nos importa obedecer mais a Deus do que obedecer aos homens. E eu reitero aqui, o cristianismo, assim como nós, pregamos o amor, pregamos a inclusão de todos, porém, precisa passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Então, que Deus vai nos dar condição de defender a nossa fé. A isso, ainda que isso nos custe caro. Já vi cenário de pessoas que foram presos por defender a fé, pessoas que foram mortos em outros países por defender a sua fé. Então, que Deus também nos dê condição, irmãos. Nós estamos num país muito tranquilo,
e Deus nos dê graça que continue tranquilo nesse aspecto, né? Os indícios são desfavoráveis, mas com as nossas orações Deus pode mudar o quadro, mas a igreja não pode mudar, nós não podemos mudar o nosso posicionamento. Precisamos continuar defensores da fé, defensores da palavra de Deus. Fechando, contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê. Como fazemos parte da sua natureza, como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por conta disso não pode de forma alguma ser negado. Conclusão, fechando, vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previne a respeito da realidade da perseguição na nossa jornada. Isso não significa que o sofrimento deve ser alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Palavra final para fecharmos é a realidade da perseguição. E eu digo uma palavra, não é pessimismo, mas é uma leitura do cenário. A cada dia que passa, a igreja ela passa por mais aperto. A igreja passa por mais perseguições. E a tendência natural é que isso aperte ainda mais. Mas que nenhum tipo de provação, perseguição ou privação tire de nós a nossa verdadeira essência, que é o Evangelho, que é Cristo. Se Cristo permanecer em você, vivo, mesmo em meio às mais severas perseguições, Deus nos dará condição de suportar e condição de superar todas as adversidades e perseguições. Que Deus te abençoe, te dê uma boa aula de sabedoria e graça. Agradeço aqui a toda a nossa estrutura de transmissão. Carlão está aqui do lado. Carlão, nosso câmera aqui, está sempre presente. E todos os nossos professores e o nosso departamento. Agradecimento ao nosso pastor Júnior e a pastor Wallace. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa aula.